Opa, e aí galera, beleza? Pronto para continuar aqui? Na aula passada a gente falou do começo da estequiometria, né? Vimos como a estequiometria funciona. Você tem a massa de um reagente e você consegue calcular qual é a massa que você precisa de um outro reagente. E você consegue calcular qual é a massa de produto produzida. Ou também, não só massa, como você também consegue calcular a quantidade de matéria, número de mols. E se você tem o número de mols, você sabe o número de moléculas também, né? Lembra? Que é só multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23 é o número de moléculas. Também, se a substância for gasosa, a gente consegue calcular o volume que a gente precisa ou o volume que a gente produz. Lembra? Se um gás na CNTP, um mol de um gás na CNTP são 22,4 litros. E se não tiver na CNTP? Em geral, isso é tabelado. Num exercício, né, aqui de vestibular, do Enem, não vai aparecer um gás que não esteja na CNTP, ao não ser que apareça lá no enunciado. Sabendo que o gás em 23 graus Celsius tem 25 litros, né? Eu chutei valores, não tem nada a ver, não guarda valores. Ele vai te dizer lá, eu não sei quais são os valores de volume de gases em nenhuma outra condição, só sei na CNTP. Se não tiver na CNTP, ele vai ter que te dar lá. Beleza? Hoje a gente vai continuar aqui e complicar um pouquinho mais essa estequiometria. A gente vai falar dos reagentes em excesso, de impurezas e de rendimento. Tá? Para quem está chegando agora, eu realmente aconselho que você dê uma olhada na aula passada, né, para a gente ter uma continuidade. De preferência, assistir desde o começo que a gente está construindo um caminho. Mas, se a tua dúvida é pontual, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, vou te ajudar nisso aí. Vou junto com você aí nessa jornada, vamos entrar na universidade, fazer esse Enem aí, tudo certo. Vamos começar? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar de reagente em excesso. O que é em excesso? Isso é bem fácil, né? Bem fácil de perceber pelo nome. O nome diz tudo. É um reagente que você tem mais do que você precisa. Você tem um excesso, né? Aqui, ó, tem uma frasezinha que diz ali, ó. Um reagente está em excesso quando há no sistema uma quantidade superior à exigida pela proporção estequiométrica da reação. Ou seja, eu só quero dizer que ele está em excesso quando a gente tem muito dele. Lembra lá da água? Que ela tinha uma proporçãozinha lá, que era 1 para 8 para 9? A cada 1 grama de hidrogênio, a gente precisava de 8 gramas de oxigênio e ia produzir 9 gramas de água. Então, o que acontece aqui? Lembra lá a lei de Proust das proporções constantes? Se por um acaso eu colocar aqui 5 gramas eu coloquei aqui 5 gramas de hidrogênio e eu tenho, vamos dizer, 32 gramas de oxigênio. Então a gente vai somar, né? Lembra? A gente somava as massas dos reagentes é igual às massas dos produtos, né? Então a gente vai ter aqui 37 gramas de água. Tô certo ou tô errado? Claro que tá errado, né, galera? Tem que ter uma proporção constante. 37 aqui não. A soma dos dois é 37. Mas, lembra, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 1 grama de água, aliás, 1 grama de H2, reagem com 8 gramas de O2. Então, 5 gramas de H2 vão reagir com quantos de O2? Só multiplicar cruzado, X é igual a 40 gramas. Então, para eu usar para usar 5 gramas aqui de hidrogênio, eu precisaria de 40 de oxigênio. Então eu não estou usando isso, tá? Fazendo aqui a continha para ver quanto que a gente precisa de hidrogênio para 32 gramas de oxigênio, tá? Vai dar 4, mas a gente vai fazer aqui, 1 tá para 8, como X tá para 32, né? 8x é igual a 32,
passa dividindo, x é igual a 4. Então, essa proporção aqui está errada. O que eu vou ter? Eu vou usar, na verdade, 4 gramas de hidrogênio e vou produzir 36 de água. Ah, e aquele outro 1 grama de hidrogênio, aquele lá sobrou. No final a gente vai ter 36 gramas de água e 1 grama de hidrogênio. Beleza? O excesso, esse 1 grama de hidrogênio, é o que está em excesso, está sobrando. O excesso nunca participa da reação, ele vai ficar ali sobrando. Beleza? Então, se a gente tem um reagente que está em excesso, no caso ali, nesse exemplo que eu dei, o hidrogênio, a gente tem também um reagente limitante. Qual que é o reagente limitante? Aquele que não está em excesso. É aquele que não está sobrando, é aquele que vai ser totalmente consumido. É o reagente que é consumido primeiro numa reação, a gente diz, mas não porque ele é consumido mais rápido, mas sim porque não tem o suficiente dele para reagir com todo que está em excesso. Então a gente vai consumir totalmente esse aí, ele que está limitando o quanto a gente produz. Por que ali no anterior a gente não produziu 37 gramas de água, produziu 36? Aquele outro 1 grama de hidrogênio não tinha oxigênio para ele reagir, então não tinha oxigênio, não tem como produzir água. O oxigênio estava limitando a quantidade de produto que a gente produz, tá? Então, a quantidade de produto formada depende da quantidade do reagente limitante, né? O outro está em excesso. Um bem comum de estar em excesso é quando você faz uma reação aberta e que usa oxigênio. Por exemplo, reações de combustão, a gente vai ver depois como é que isso funciona, né? Mas combustão, para queimar alguma coisa, você precisa de oxigênio. Mas o oxigênio está na atmosfera. Você tem oxigênio, claro, se não estiver num lugar fechado, tem como acabar o oxigênio, mas em geral a gente vai considerar que o oxigênio está totalmente disponível, né? E a gente tem muito mais oxigênio disponível do que a matéria orgânica que você está queimando. Beleza? Então, obviamente, como eu já falei também, após o reagente limitante ser totalmente consumido, não tem como formar mais produto. Caso você tenha outros reagentes, pode ser que você forme um produto diferente? Pode. Um produto secundário ou qualquer outra coisa. Mas o seu produto principal não tem como formar. Mais um exemplozinho aqui, ó. Na reação aqui do gás nitrogênio com o gás hidrogênio formando amônia. A gente vai ter 3 mols de nitrogênio, 5 mols de hidrogênio. Quem que está em excesso aqui e quem que é o limitante? Primeiro a gente começa com essa reação aqui. N2 mais H2 dando NH3. Tá certa essa reação? Não, né? O que falta? Isso, tem que balancear. Sempre, sempre, sempre que você for fazer um exercício, verifique se está balanceada a reação. Tá? Não vai fazendo o exercício sem balancear, e aí não dá certo. Tá? Como é que a gente vai balancear isso aqui? Bom, fazer aquele métodozinho lá. A gente vai colocar o certo aqui. Seria mais fácil pegar outra molécula, mas vamos seguir aqui e colocar o 1 na nossa molécula mais complexa, o NH3. Tá? Ele tem 1 nitrogênio. O N2 tem 2. Então, quanto que a gente precisa? A gente precisa que multiplicado o coeficiente pelo númerozinho aqui embaixo, seja igual a 1. Então, o que vezes 2, que é 1, é meio. Então, a gente vai precisar de meio N2. E o H2? A gente tem 3 aqui e aqui tem 2. A gente precisa de um número que multiplicado por 2 dê 3. Né? É 1,5. Ou 3 sobre 2. Tá? Aí, se a gente quiser, a gente pode arredondar isso aí, multiplicando toda a equação por 2. Que a gente vai ter aqui, ó, 1, 3 e 2. Beleza? Agora tá balanceado? Tá, ó, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Então, eu vou apagar
e vou colocar ali 1, 3 e 2. Beleza? Então, 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio e formam 2 de amônia. Se eu tenho 3 mols de nitrogênio e 5 de hidrogênio, vai formar o quanto de amônia? Não sei, eu preciso ver se isso está na proporção ou se tem alguém sobrando aí. Então, vamos fazer aqui, ó. 1 nitrogênio para 3 hidrogênios. 3 nitrogênios são X. Multiplico cruzado, a gente vê que X é igual a 9. Então, para eu usar esses 3 mols de nitrogênio, eu precisaria de 9 mol de hidrogênio. Eu tenho 9 mol de hidrogênio? Não tenho. Então, o nosso limitante é o hidrogênio, enquanto o nitrogênio está em excesso. Tá? Já resolvemos o que estava proposto aqui, mas vamos continuar e vamos ver quanto de nitrogênio que a gente vai usar de verdade e quanto que vai sobrar. Então, a gente tem lá a proporção, 1 está para 3, assim como x está para 5. Multiplica cruzado, 3x é igual a 5, x é igual a 5 sobre 3. Preciso fazer a divisão? Vai dar, sei lá, 1,7? Não, não precisa. Você pode deixar, se ele está pedindo em número de mols, você pode deixar aqui, que na verdade a gente vai ter aqui, ó, 5 sobre 3 para 5. E com isso a gente consegue calcular quanto que a gente vai ter de NH3 também, né? É só fazer aqui a regrinha também de volta. Mesma coisa lá, que você vai ver, você vai ter ali 1 tá para 2, assim como 5 sobre 3 tá para x. Vai multiplicar aqui. É só ver que, né, na verdade é o dobro. Então você vai ter 10 sobre 3. Ah, e se eu quiser em gramas? É só você fazer ali o N2, né? São 28 gramas por mol. É só você ver aqui, o NH3 são 14, são 17 gramas por mol. Tranquilo, né? São 17 gramas por mol. Você está usando duas moléculas, então você vai ter ali, vai ter sempre, a proporção vai estar em 34 gramas para 28 do outro. É só você substituir aqui os valores em gramas. Se eu quiser em volume, né? Isso aqui são gases. Então se tiver em CNTP, você vai ver, só multiplicar por 22,4 o número de mols. Se eu quiser moléculas, só multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23. Tranquilo? Então vamos para um exercício de verdade aqui da UFMG. A gente tem um recipiente em que foram colocados 15 gramas de ferro e 4,8 gramas de oxigênio. Qual é a massa de Fe2O3 formada após um deles ser completamente consumido? Então vamos lá. O que a gente tem? Ferro. O ferro pode estar assim, só Fe, em vez de estar em molécula? Pode. Lembra das ligações metálicas? Isso acontece. Os metais podem ser encontrados assim. Ferro mais oxigênio a gente vai encontrar como O2. Vai estar formando Fe, Fe2O3. Tá. Isso aqui não está balanceado, né? Vamos colocar um desse lado. Se tem aqui tem 2 ferros em uma molécula. Opa, voltei aqui. Aqui vai ter que ter 2 ferros. Beleza? Mas tem 3 oxigênios desse lado. E aqui do outro tem só 2. Tem que ser algo que multiplicado por 2 dê 3. Então vai ser 3 sobre 2. Beleza? Podemos multiplicar tudo por 2 aqui. A gente vai ter
4, 3, a gente vai ter a proporção de 4 para 3 para 2. Tá certo isso aqui? Vamos ver, 2 ferros, 2 ferros. Né? Se tiver 4, são 4 ferros com 4 ferros. 6 oxigênios, 6 oxigênios. Beleza, né? 4 para 3 para 2 é a nossa proporção. E em massa, como que é essa proporção? É só fazer isso aqui. Ferro vale 56 gramas por mol e o oxigênio vale 16. Então tá. Aqui ó, são 4 ferros. 4 vezes 56 vai dar 224. Aqui são 3 O2. O O é 16, o O2 é 32, então. E 32 vezes 3 vai dar 96. Já vou para o outro? Não, tá, podemos fazer. Mas é bom a gente esperar. A gente ver o quanto que a gente está formando. Mas tá, vamos fazer ali. São 2 ferros, que é 56 vezes 2, que dá 112. Mais... Opa, não são 2 ferros, né? É tudo vezes 2. Vou fazer no cantinho aqui, então, para a gente não se perder. Ferro, oxigênio. Ferro é 56 vezes 2. Oxigênio é 16 vezes 3. Então, 56 vezes 2, 112. 16 vezes 3 é 48. 160. Mas se a gente tem 2 moléculas, é 320. Ah, 320. Eu não podia só ter somado 224 com 96? Poderia, né? Massa dos reagentes é igual a massa dos produtos. E aqui eu estou falando de massa em proporção. Não estou falando ali de dados do problema ainda. Por que que eu fiz tudo aqui? Calculei o do produto ao invés de só somar. Você está com pouco tempo na prova? Só soma. Você tem tempo para fazer? Faz. Vai que você encontra um número diferente. Significa que você errou em alguma coisa. É bem simples, é tudo bem simples, mas é fácil de errar. É assim, é um númerozinho, é fácil de você errar tudo. Né? Quem viu a última aula viu que na primeira vez que eu fui resolver o último exercício eu errei alguma multiplicação. Acontece. Todo mundo erra de vez em quando. Então é bom, por isso que a gente tem que ficar revisando os erros para garantir que os erros não vão para frente. Errar e corrigir o erro é tranquilo. Tá. Então a gente tem 15 gramas de ferro. A gente já viu qual é a proporção. E a gente tem 4,8 gramas de oxigênio. Qual é a massa de Fe2O3 que vai ser produzida depois de um ser completamente consumido? Obviamente, olha aqui, a opção A é 19,8, que é exatamente a soma dos dois. Mas, né, conservação das massas deve ser essa opção A? Cuidado, a gente não sabe se isso está ocorrendo de verdade. A gente não sabe se algum deles não está limitando. Tá? Então, vamos ver, com 15 gramas de ferro, quantos oxigênios precisariam reagir. Então, a gente tem aqui, ó, 224 está para 96, assim como 15 está para x. Então, a gente vai ter que 224x é igual a 15 vezes 96. 15 vezes 96 é 1440. Daí passo 224 dividindo. 1440 por 224 é 6,42 mais ou menos. Opa, 6,42 é o que precisaria para 15 gramas, mas a gente só tem 4,8 gramas. Se a gente só tem 4,8 gramas,
Qual que é o nosso limitante? É o oxigênio. O ferro está em excesso. Tranquilo? Então agora a gente vai fazer... Eu vou apagar essa conta aqui para a gente ter espaço. E eu vou apagar o 15 gramas que não presta mais para nada para a gente. A gente já sabe que a letra A, inclusive, está errada. Vamos ver quanto de ferro que a gente precisa para reagir com 4,8 gramas de oxigênio. Tá? Eu, olhando esse exercício, já ia chutar que é esse aqui, porque ele colocou um valor quebrado e os vestibulares têm gostado de colocar os valores mais quebrados do que inteiro, para dar mais trabalho. Tá? Mas, enfim, faça a conta para verificar. Com 4,8 gramas de oxigênio, vai reagir quanto? Então, vamos lá. A proporção ainda é a mesma, 224 para cada 96. Então, são x para 4,8. Multiplicando cruzado, a gente tem 96x é igual a 224 vezes 4,8, certo? Dá 1075,2. 1075,2 dividido por 96 dá 11,2. X é igual a 11,2 gramas. Tá? Ou você poderia fazer, ó, ao invés de fazer isso, ele não quer saber quanto de ferro que está reagindo, né? Ele quer saber quanto de Fe2O3 você está produzindo. Então, a cada 96 gramas de O2, você produz 320 de Fe2O3. A cada 4,8 gramas, você vai produzir X. Aqui a gente vai chegar que 96x é igual a 320 vezes 4,8, que é 1536. Dividindo por 96, você vai ter 16 gramas produzidas. Beleza? Né? Vou lembrar que, pelo que a gente tinha visto antes, né, que chegava em 11,2, era isso? Eu não anotei aqui. Era 11,2, eu acho. 11,2 mais 4,8 dá 16 gramas. Temos a conservação de massa. Funcionou aqui. Resposta letra B. Então, tanto faz você calcular o ferro, calcular o Fe2, o ferro que é consumido de verdade, calcular o quanto que produz de Fe2O3 direto, né? Ou você calcula o ferro e soma, ou calcula o ferro e calcula o Fe2O3 a partir do ferro. Tudo isso dá certo, né? Com isso aqui a gente também conseguiria ver o número de moléculas, por exemplo. Volume a gente conseguiria ver? Não, né? Isso aqui é sólido. Estamos falando de ferro, né? Ferro sólido. A gente conseguiria ver qual é o volume do oxigênio que a gente está usando. Né? Se a gente consegue ver o número de mols e o número de moléculas aqui também. Beleza? Isso aí? Então vamos falar de impurezas. Lembra que a gente falou lá de misturas? Lembra que a maior parte das substâncias não está pura na natureza? Que ela está em forma de mistura? Você encontra lá ligas metálicas com algumas coisas junto. Você encontra a atmosfera, tem vários gases juntos, né? Você não vai encontrar assim, eu quero oxigênio aqui. Né? Você não vai pegar ferro, não é uma barra de ferro linda, assim, só ferro. Ouro é só ouro. Não, eles têm algumas coisas misturadas. Essas outras coisas no nosso elemento, que a gente não conseguiu purificar direito, a gente não conseguiu separar 100% da mistura e que sobrou ali no teu reagente, isso a gente vai chamar de impureza. Né? É quando a gente não consegue separar completamente o reagente de interesse da mistura onde ele é encontrado. A gente vai considerar que ele vai apresentar alguma coisa de impureza. Então você vai colocar ali,
Você vai usar uma barra de ferro, sem ter sido passado por vários processos e analisar que aquilo é só ferro mesmo, você vai ter outras coisas no meio daquele ferro. A gente vai dizer que é um ferro não puro, é um ferro impuro, vai ter impurezas. Então, ó, em geral, pode ser que participe, pode ser que crie, que ela influencie e que seja um reagente ali, ela compita na reação, pode ser, mas a gente vai considerar em geral que as impurezas não participam da reação. Mas, né, se a impureza é mais eletronegativa, ela pode influenciar num outro negócio. Se ela é mais eletropositiva, pode influenciar em alguma coisa. Mas isso, né, na prática. Aqui a gente vai considerar que quando você coloca um reagente impuro, a gente sempre vai tentar colocar o mais puro possível. Às vezes não dá, às vezes é muito caro você ter um reagente 100% puro. Mas quando você coloca ele impuro, a gente vai considerar que essas impurezas não estão agindo com nada. É massa morta na reação. Tá? Então a gente, né, numa escala comercial, industrial, você sempre vai saber, o laboratório antes de começar a produzir, eles vão saber qual é a pureza do reagente, né, para calcular. Então a gente vai ter aqui, com isso aqui a gente vai conseguir, ou a gente vai calcular numa reação que a gente já sabe o que era para dar e ela dá diferente, a gente vai conseguir calcular qual era o nível de impurezas que tinha em algum dos nossos reagentes, ou, no caso, se a gente já souber qual é a pureza dos reagentes, a gente consegue prever com maior exatidão qual que vai ser o produto, a quantidade de produto formada de fato, né? Não a quantidade teórica. Então, ó, vamos aqui já num exercíciozinho para a gente ver. Né? Um exercíciozinho da URGS aqui, como os gaúchos gostam de chamar. O gás hilariante, que é o N2O, pode ser obtido pela decomposição, lembra a reação de decomposição, a análise térmica do nitrato de amônio, conforme mostra a reação a seguir. Ó, essa reação aqui, NH4NO3, formando N2O mais 2H2O. Tá balanceado isso aqui? Acho que tá, né? Ele até colocou um coeficiente, mas sempre vamos conferir. 1 nitrogênio, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 3 oxigênios, 1, 2, 3 oxigênios. Tá balanceado. Beleza? Então tá. Então vamos continuar, vou apagar isso aqui, esses riscos e vamos continuar. Se a gente tem 4 gramas de NH4NO3, né, que é do nitrato de amônio, nós tivermos 2 gramas de gás hilariante. Qual que é a pureza desse sal? O sal, no caso, é esse aqui, NH4NO3. A gente ainda não viu as funções, mas vamos chegar lá em breve, tá? Mas, por enquanto, vamos saber que esse aqui é o sal desse exercício. Então, se a partir de 4 gramas desse a gente obteve 2 gramas de N2O, qual que é a pureza dele? Como é que a gente faz isso? Ó, é simples. A gente faz assim, ó. Vamos ver a massa molar de cada um deles, né? A gente tem aqui NH4NO3. Vamos fazer aqui N, ele tem 2 N's, ó, tá separado só para mostrar qual é o cátion e qual é o ânion, mas são 2 N's, então é 14 vezes 2. H é 1 vezes 4. E O é 16 vezes 3. Tá? 14 vezes 2, 28. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 6 é 48. Tá? Aqui eles somados dá 68, 76, 80. Certo? Então a massa, ele tem 80 gramas por mol, certo? É isso aí, né? E o N2O, que é o gás hilariante, fácil, né? 14 vezes 2, aqui ó, ele tem aqui
14 vezes 2 e 16. Isso aqui vai dar 44. É isso? Né? É isso aí. Então, essa é a proporção que a gente tem. Essa aqui é a proporção que a gente tem, né? 80 gramas vai formar 44 gramas. NH4, NO3 para N2O. Então é isso aí, né? Vai formar... Vou apagar aqui em volta, porque a gente vai precisar do espaço. Apaguei o N2O, vou ter que escrever ele de volta. Tá? Então, a gente tem essa proporção de 80 gramas de um a cada 44 gramas do outro. A gente até pode simplificar isso, se quiser, né? Matemática mesmo. Mas não precisa. Agora a gente tem 4 gramas desse aqui que estão produzindo 2 gramas desse aqui. Ó, dá para ver de cara que não é a mesma proporção, né? Se tivesse, para estar na mesma proporção, né? 4 é o dobro de 2, aqui a gente precisaria de 88. Então, como é que a gente faz? A gente vai calcular a massa do nitrato de amônio que está realmente reagindo e formando o gás hilariante. Como que a gente faz isso? Bom, aqui ao invés de 4, a gente vai usar x. Uma regra de 3. 80 está para 44, assim como x está para 2. Multiplicamos cruzado aqui. 44x é igual a 80 vezes 2. 80 vezes 2, 160. Então, x vai ser 160 divididos por 44, certo? Que isso é para dar algo mais ou menos 3,63. Ou 3,64, na verdade. 3,63, 63, 63, 63. Beleza? Então veja, a massa total era 4 gramas, certo? A massa do sal era 4 gramas, mas não está reagindo os 4 gramas, estão reagindo 3,64 gramas. E o resto, o que está acontecendo? Ah, ele está em excesso. Está em excesso? Tem outro reagente? Não tem. É só o sal. Não tem como ele estar em excesso. O resto tem que ser impureza, tem que ser alguma coisa que não presta ali para a nossa reação. Ser lixo para a gente. E é isso que a gente vai calcular qual é a porcentagem de pureza dele. Então aqui é bem fácil, é só ver a porcentagem. Você pode simplesmente dividir. Né? Mas se você quiser fazer assim passo a passo, você vai dizer que você vai calcular aqui, qual é a porcentagem. Você poderia calcular a porcentagem, mas é só fazer aqui, 3,64 dividido por 4. Isso aqui vai dar 0,91, que é a mesma coisa que 91%. Beleza? 91%. Mas não tem essa resposta. Ele fala que é de ordem de. Então, de ordem de é aproximadamente 90%. Tá? Aqui é só calcular a porcentagem. É só ver 3,64 é quantos por cento de 4? Você poderia dizer ali, 4 está para 100%, assim como 3,64 está para x. Né? Ou só dividir direto. Beleza? Então, o último assuntozinho aqui é rendimento de uma reação, para a gente encerrar aqui a parte de estequiometria. Rendimento. Então, na prática, a quantidade de produtos obtida numa reação é quase sempre menor do que a esperada. Né? Quando isso não acontece, a gente vai dizer que o rendimento não é 100%.
E por que que não é menor que a esperada? Pode ser diversos fatores, né? Pode ter inibição na reação, ou o bem comum é quando a reação é reversível e daí entra num estado de equilíbrio que vai formar um pouco e daí vai começar a reverter a reação e vai voltar a formar um pouco de reagentes, tá? Isso aí a gente vai ver mais pra frente, mas em geral, a gente sabe aqui que a química é uma ciência empírica, a descoberta é feita tudo no laboratório, né? Testado. Eles descobriram que as reações na real, elas seguem a proporção certa, mas elas não convertem 100% de todos os produtos, né? A maior parte das reações não convertem 100% de todos os produtos, de todos os reagentes em todos os produtos. Então, isso que a gente vai calcular o rendimento, é a porcentagem que é do total teórico que é formado de fato. Né? É a razão entre a quantidade de produto obtida na prática e a quantidade de produto que deveria ser obtida. Né? É a porcentagem do que deveria ser obtido na teoria, mas que é obtido de fato. Né? Em geral, né, numa escala industrial, comercial, isso é testado várias e várias vezes e eles sabem, para cada reação, todas as condições, qual é o rendimento daquilo ali. Eles sabem que misturando isso, com isso, nessa temperatura, nessa pressão, vão ter um rendimento de 88%. Então, se era para formar 50 gramas, ele vai formar tipo 88% disso. Basicamente é isso. Então, a gente tanto pode calcular, se precisar, num exercício, a gente pode calcular qual é o rendimento de uma reação. Como que calcula isso? Ele vai te dar lá, que nem no anterior que a gente viu a pureza, vai ser parecido. Ele vai te dar lá qual é a quantidade dos reagentes que reagem e qual é a quantidade de produto formado. Isso aí você vai falar você consegue tirar dali, vendo a proporção que era para ser formada, você consegue tirar dali qual é o rendimento. Exatamente igual ao exercício anterior. O exercício anterior, se ele não estivesse falando que era impureza, a gente poderia talvez deduzir que viesse do rendimento e não da impureza também. Dá na mesma. Tá? A gente pode calcular isso. E se a gente tiver o rendimento já determinado, a gente consegue calcular qual é o valor a massa do produto de fato que a gente forma. Beleza? Então, um exercício aqui da FUVEST para a gente terminar aqui e ver isso aqui. Como que é? O nitrogênio ele pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrito de amônio. Nitrito de amônio, vocês vão ver depois como é que faz, mas é assim, amônio é NH4+. E o nitrito é NO2. Tá? Ele está fazendo a decomposição do nitrito de amônio. Que ele vai formar, ele já falou que forma N2. Bem simples, né? Isso a gente não viu direito ainda, mas veja. Ele está dizendo que o nitrito de amônio forma N2. Então, a gente cortando os dois N's, o que sobrou? H4O2. Vou colocar ali do lado. O que é H4O2? Não é 2 vezes H2O? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. H4O2 mais N2. Está escrita a nossa reação. Tá? Ele quer saber o volume de nitrogênio. Quer saber o volume de nitrogênio obtido em CNTP. Por que CNTP? Porque se não fosse CNTP a gente não sabe, não tem ideia de volume, tá? Na decomposição de 12,8 gramas de nitrito de amônio. E ele falou que o rendimento é 80%. Eu posso calcular já direto no volume? Não. Rendimento, a gente sempre está falando em massa. Tá? A gente sempre pensa em massa primeiro. Então, vamos fazer o cálculo aqui em massa. Vamos ver aqui. O NH4O2, qual é a massa molar desse aqui?
NH4NO2. Então, são 2 N's, é 14 vezes 2, mais 1 vezes 4, mais o O aqui é 16 vezes 2. Isso aí vai dar 28, mais 4, mais 32, que é 64. 64 gramas por mol. Então, aqui na proporção, 64 gramas para quantos de N2? N2, N é 14 vezes 2, 28 gramas. Então, a proporção é essa. 64 gramas do nitrito de amônio vão formar 28 gramas de N2. Vou apagar isso aqui, ó. Então, 12,8 gramas que a gente tem é X. Mas, professor, isso está errado. Essa regra de 3, você escreveu em cima o X. Faz diferença? Não faz diferença, né? Pelo amor de Deus. Vamos multiplicar cruzado. Vai dar aqui, ó, 64x é igual a 12,8 vezes 28. Que isso aqui é 358,4. Passando o 64 dividindo, 358,4 dividido por 64 vai dar 5,6. 5,6 gramas. Então, aqui, ó, a gente tem N2 é igual a 5,6 gramas. A gente formou 5,6 gramas de gás nitrogênio. E gramas aqui é quanto em volume? Tá. Vamos lá. Eu vou apagar. Vou apagar tudo, só lembrem do 5,6. Tá? Vamos lá, apagamos tudo. A gente tem aqui N2 é 5,6 gramas. Como que eu sei o volume? Bom, você pode fazer assim, você pode calcular quantos mol é isso aqui e daí achar o volume. Ou você pode fazer direto, assim, ó. Quanto N2, a gente sabe que é 28 gramas por mol. Certo? Certo, né? Se aqui tem 28 gramas por mol, significa que em 28 gramas de N2 tem 1 mol. Mas a gente sabe, isso está em CNTP e ele é um gás. Então 28 gramas são 22,4 litros. Certo? E 5,6 gramas são quantos litros? X. Então, a gente vai ter lá 28x é igual a 5,6 vezes 22,4. Que isso vai dar 125,44. Passando 28 dividindo, a gente vai ter que o nosso, como resposta, 4,48 litros é o volume de nitrogênio formado. Beleza, galera? Era isso aí, tá? Assim a gente termina a parte de estequiometria. Eu sei que muita gente acha complicado porque tem que fazer continha matemática. Nossa, tem que saber regra de 3, multiplicar. Mas é simples, é só fazer passo a passo e bem devagar e sempre conferir os cálculos para ver se não errou. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos lá, estuda, faz exercício. Só assistir eu fazendo os exercícios não vai te fazer acertar as contas. Você tem que fazer exercício, tem que treinar, tem que exercitar, tá? Qualquer dúvida, entra lá no site da Cultive. Crie lá um tópico no fórum de discussão, né, um fórum de estudo. Né? Lá você vai ter o material, vai ter acesso a todas as aulas, estuda. Né? Isso aqui, você tem que ter um objetivo na cabeça e para cumprir esse objetivo precisa de esforço. Tem que estudar,
tem que se esforçar. Não adianta, eu não vou resolver 100% dos teus problemas. Eu tô aqui para te ajudar, mas eu preciso que você se esforce também, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Fui!